a gente não tem noção do que vai ser a quarta-feira, porque a quarta-feira pode ser para lá decisiva. Sim, olhando para as sequências, eu não achava ruim, eu acho interessante a do Flamengo. Porque todos têm jogos difíceis. Rodada passada, falando de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras pegou um jogo muito difícil, que é enfrentar Fortaleza. O Flamengo tinha o jogo da obrigação de 3 pontos do América. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, obrigado aí a você que é inscrito aqui no nosso canal, que deixa like, que faz comentários, que compartilha o vídeo, muito obrigado a todos, tá? Separei aqui para vocês este debate top do Linha de Passe de segunda-feira, briga em aberto pelo título brasileiro. Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro, Grêmio e Red Bull Bragantino. Quem será o campeão brasileiro? Cara, tá ali entre os dois, né? Palmeiras e Flamengo. Um dos dois aí será o campeão brasileiro. O Botafogo já era, no meu ponto de vista, tá? Temos aqui as opiniões de Birner, Paulo Andrade, Paulo Calçade e Gian Oddi. Vamos ver aí então o que eles vão falar agora deste campeonato brasileiro que está espetacular. Tá demais esse campeonato brasileiro, galera. Muito emocionante. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Canal ESPN. Vamos lá pro vídeo? Simbora, vamos lá. A disputa do título brasileiro. Essas 3 últimas rodadas que prometem demais, né? Que vão, com toda certeza, monopolizar atenções nessa reta final do ano de 2023. Que final de campeonato, hein, Jean? Pois é, Paulo. Boa noite para você, boa noite para os companheiros. É uma loucura imaginar que daqui a 9 dias o Campeonato Brasileiro terá acabado e que nós temos 6 candidatos ao título, né? Acho que, claro que hoje, acho que 3 com uma possibilidade maior, 3 talvez com uma possibilidade menor. Vamos falar muito nesse programa sobre justamente as qualidades e os defeitos que essas equipes têm, quais são os trunfos desses candidatos ao título, mas é demais imaginar que daqui a 9 dias, são 3 jogos nesse período, né, para padrão brasileiro, mas que daqui a 9 dias a gente vai ter um campeonato definido, sendo que você tem tantas possibilidades ainda de times serem campeões. Tudo bem, Vitor Birner? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, professor Calçado, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Campeonato imprevisível em quase toda a competição e que termina, em tese, de um jeito muito previsível, com os 2 principais favoritos nas primeiras colocações e com o outro time que também corria por fora com chance de campeonato no início da temporada, no 3º lugar. Né? Os times chegam, inclusive, em momentos bem legais. O do Atlético é o melhor da temporada. O Palmeiras, com a sua característica competitiva, um time que gosta da decisão forte para lidar com situações difíceis. E o Flamengo, depois que encontrou paz, mesmo coletivamente ainda não sendo a equipe que provavelmente será na temporada que vem, bem mais forte do que é atualmente, fazendo valer a sua enorme técnica, a sua enorme qualidade e mostrando um poder de chegada. A temporada foi totalmente diferente disso, mas ela termina do jeito que a gente imaginou que ela seria quando a gente falava disso no início do ano, meu. É incrível, né? É impressionante. Tudo que bem, também é Paulo? imprevisível depois de tudo que aconteceu. Olá, Paulo, olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. E a gente não tem noção do que vai ser a quarta-feira, porque a quarta-feira pode ser para lá decisiva. Olhando para as sequências, eu não achava ruim, eu acho interessante a do Flamengo. Porque todos têm jogos difíceis. Rodada passada, falando de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras pegou um jogo muito difícil, que é enfrentar Fortaleza. O Flamengo tinha o jogo da obrigação de 3 pontos do América. Agora é o Palmeiras que vai enfrentar o América, obrigação, e o Flamengo que vai para o jogo difícil. Saiu do jogo difícil, o Flamengo é final de campeonato. Se ele sair com a vitória sobre o Atlético, ele tem o Cuiabá em casa. Então, o Flamengo estará, depois de passar pelo Galo, terá o Cuiabá, e aí a gente vai estar falando de última rodada, da decisão na última rodada, porque ele tem o Cuiabá em casa e ele vai passar pelo Cuiabá.
O Palmeiras tem agora o América, ele tem Fluminense Isso. e Cruzeiro, o não. Cruzeiro fora. não é assim tão simples, tirando o América. Porque agora o difícil está para o Flamengo, o mais fácil está para o Palmeiras. Mas o Palmeiras, na quarta-feira, pode levar uma vantagem, porque se ele vai para a vitória em cima do América. Se houver empate entre Flamengo e Atlético, que é possível, a diferença de 2 pontos do Palmeiras, aí tudo bem que os do Fluminense e Cruzeiro não são assim, eu não acho uma sequência tranquila, fácil, mas é uma vantagem que precisa ser trabalhada. E o Flamengo tem que contar com a colaboração do Palmeiras para diminuir essa vantagem. Então, assim, internamente, você vai para o confronto sabendo que o teu adversário tem 2 pontos na tua frente. Então, na quarta-feira, a conversa pode ser outra aqui. O Palmeiras tem o título nas mãos. Não quer dizer que ele vá conseguir Ainda tem. ganhar. O Palmeiras vai enfrentar 3 equipes piores do que ele. Eu achava já antes a tabela do Palmeiras a menos difícil. Para mim, a pedreira era o jogo contra o Fortaleza. E o Palmeiras conseguiu o que precisava, um empate. Né? Um jogo em que exigiu bastante da equipe, de toda a bagagem que ela adquiriu com o Abel Ferreira. Né? Tem muito da bagagem do Palmeiras ali nesse resultado. Bagagem também aqui, né? Aí, não O time que não desiste, que não se entrega. Que não se abala com circunstâncias desfavoráveis, Incrível. que não perde a ideia de jogo, por mais que às vezes dê algum vacilo, tenha alguma oscilação, como por exemplo contra o Boca, contra o Boca, mas o Palmeiras, ele, mais ou menos, ele é a equipe que consegue manter a ideia de jogo melhor entre todas as equipes do futebol brasileiro. E está acostumada com esse tipo de situação. O Flamengo, ele tem um jogo dificílimo com o Atlético. É um jogo que o Flamengo... O momento do Flamengo vai ser testado, o momento do Atlético não vai ser testado. O Atlético vem jogando muito bem. E eu não descarto o título do Botafogo ainda. Eu não descarto. Só Porque você. o Botafogo não fez um jogo ruim contra o Santos. O Botafogo precisa... Mas o Botafogo não faz um jogo bom, faz Um bom tempo. o segundo turno todinho. O Botafogo precisa ganhar um jogo, essa é a questão, para ver que impacto isso tem nas últimas 2 rodadas. Faltando 3. Faltando 3. Precisa ganhar o próximo jogo para ver se isso gera um impacto positivo, se reverte o momento. Não dá para descartar. É óbvio que o momento do Botafogo disse. O Botafogo tende a cair ainda mais na classificação. Mas eu não sei se o Botafogo não consegue ganhar um jogo se não reverte isso. Então não dá para descartar. Não, Os outros dois, não. eu acho que já o Grêmio, com o número de gols Sim. sofridos, não dá para o time ser campeão tomando 53 gols. É isso. Isso não existe. O Bragantino Grêmio está faltando e chegada, Bragantino, mesmo sendo um time muito bem treinado. Ó, nós vamos apresentar agora declarações dos técnicos e eles falando sobre o aspecto emocional, né? Aspecto anímico e de que forma pode estar envolvido, pode mexer diretamente com essa disputa pelo título. 2 meses atrás, o treinador do Palmeiras era fraco, a direção não prestava e os jogadores estavam velhos. Hoje estamos aí na luta e eu com mais me orgulho, independentemente do que acontecer no fim, esta equipa tem atitude de campeão. Acho que hoje ficou aqui bem evidente a atitude de campeão que esta equipa tem. Eu não quero ficar pensando nos outros, porque eu desfoco do meu trabalho. E eu sei que o meu sentimento era assim, claro que eu vou estar torcendo contra os que estão na frente, claro que sim, humanamente, mas eu tenho que isolar e ficar focado no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso melhor trabalho possível. Agora, naturalmente, pelo momento, por esse momento de dificuldade onde estamos passando, onde perdemos a condição de disputar o título somente por nossas forças, claro que existe uma preocupação maior, mas a motivação está sempre presente. Sempre presente. O mental dos jogadores, por mais que os resultados não digam efetivamente isso, ele está blindado. Vamos brigar, vamos pezinho por pezinho. Como vocês falam aqui, vamos mineiramente devagar. Eu não sou mineiro, mas estou aprendendo. Onde nós temos mais 3 jogos, 2 jogos em casa e mais um fora, para ver se a gente continua tendo a chance de brigar pelo Campeonato Brasileiro. Eu já vi muita coisa no futebol acontecer. Eu acho que o maior exemplo disso é o próprio Botafogo, né? Então, faltando 3 rodadas, muita coisa pode acontecer ainda. São pesos pesados, palavras de pesos Cadê o Pedro pesados sobre Caixinha? essa reta final e trazendo muito desse aspecto. Características do técnico são muito, Exato, muito marcantes na avaliação. Esse lado psicológico e pessoal, né, que eles trazem, porque esses trechos separados Muito bons. dizem muito sobre
Sobre como cada um é. Como cada um é e de que forma age. E são técnicos muito diferentes, com características completamente diferentes, com qualidades e defeitos diferentes também. Agora, tudo bem, a gente pegou trechos em que todos falam do aspecto emocional, e aí eu acho que nesse aspecto, porque esse é só um dos aspectos que pode fazer de um time o campeão, né, brasileiro. Para mim está muito claro que nesse aspecto o Palmeiras é um time diferente, é o time que leva a vantagem, é o time que faz o que fez no final de semana em 2 oportunidades, quando o jogo parecia perdido, com um jogador a menos, consegue buscar. Talvez tenha até exagerado nessa confiança no momento em que o Palmeiras vai buscar o empate e continua jogando para tentar fazer o segundo gol, para virar uma partida contra o Fortaleza naquela condição, com o Fortaleza tendo já desperdiçado várias chances. O Palmeiras tenta atacar e aí toma um gol, inclusive porque sua defesa não estava postada. Se tivesse vencido, se não tivesse tomado o gol do Messias no finalzinho do jogo, ele seria o líder do Campeonato Brasileiro, dependeria só de si e teria Curitiba fora, Cruzeiro em casa e o Internacional na última rodada fora para garantir o seu título. Resultados por conta da mudança de ambiente. Tem aquela coisa que... O Tite trabalha muito isso, muito. Historicamente. Muito. O Tite é o melhor técnico brasileiro. Continuo achando isso, acho que com alguma sobra, inclusive. Mas vale lembrar que é uma coisa que ajuda bastante, e a gente vê isso acontecer em vários ambientes de trabalho e no futebol de maneira muito grande, é quando os jogadores não aguentam mais um treinador, não aguentam mais o ambiente, chega e a mudança de ambiente é grande. E aí o jogador fica leve. Isso aconteceu já com o Flamengo em outras oportunidades e o time tem uma ascensão. Com o Tite você vai ter isso e vai ter também um jogo taticamente mais bem executado, que ainda não é o jogo que o Tite pretende, porém é um jogo que atende às características dos jogadores. E aí eu concordo com o Jean. Tecnicamente a gente está falando da melhor equipe do futebol sul-americano, com alguma sobra há muito tempo, e que não consegue liderar uma rodada de pontos corridos, né? O co-líder, como vocês gostam de dizer hoje, com o número de pontos, desde quando foi campeão brasileiro, que é um fenômeno. É um fenômeno. O Flamengo, que sempre teve o melhor elenco, não conseguiu mais liderar o Campeonato Brasileiro, que mede a capacidade do trabalho de todo o departamento de futebol, que vai da diretoria aos seus treinadores, que foram vários que passaram por lá, até os jogadores. E com o Tite, a coisa está bem encaminhada. Só que o tempo é curto. E tem um jogo dificílimo com o Atlético, que também tem um time muito competitivo, Nossa, esse com jogo, jogadores que fazem a diferença também, com um treinador que gosta desse tipo de jogo. Só até para... Não, termina aí. Isso aí. Eu acho que se o Flamengo, por acaso, conseguir vencer o Atlético, essa questão emocional, mesmo que ela não venha da parte tática acima de tudo, porque do Palmeiras vem de resultados conseguidos, da parte tática, os jogadores confiam demais no técnico, a relação, ela flui com muita facilidade, o que o treinador fala e como o jogador assimila. No Flamengo, tá claro que os jogadores estão assimilando, mas essa coisa que o Palmeiras tem leva tempo para ser construída. Porém, se o Flamengo vencer o Atlético, a tendência é que tenha um crescimento na parte emocional, que tem um crescimento na parte individual. Se perder algum jogador, tem banco. Para 2 rodadas. Só que estamos falando de 9 gols de diferença só aqui mesmo, no saldo entre as 2 equipes. Só e não dá para tirar. Mesmo que, faltando 3 rodadas, tem um time que está evoluindo ainda. Está começando a se encontrar. Exato. Faltando 3 rodadas. Esse negócio... É inacreditável. Janeiro ou fevereiro, Flamengo? É janeiro, né? Dezembro. É maravilhoso o futebol brasileiro. E esse time é o Flamengo, né? Porque o Palmeiras está no topo do que pode fazer. O Galo não está crescendo. Ele vai competir, pode até ganhar do Flamengo. Sim. O Botafogo, esse aí cai rodada após rodada, não inspira nenhuma confiança, o Botafogo. O Grêmio está pro forma aqui, tem 59 pontos, está a 4 pontos do líder. Tem que acontecer uma catástrofe para o Grêmio aparecer daqui 2 rodadas. Até o Galo, se o Galo vencer o Flamengo. Porque tem um confronto direto. E se o Galo vencer o Flamengo, ele ultrapassa o Flamengo. Ele se iguala em número de pontos, o saldo de gols, porque eles ficam com o mesmo número de vitórias. Só para passar para o Calçado, assim, só tem uma coisa que eu queria falar, porque assim, eu citei o Palmeiras e o Flamengo, que são nesse momento, cada um com as suas vantagens, o Palmeiras com a vantagem emocional, o Flamengo mental, né, não emocional. O Palmeiras com a vantagem mental, o Flamengo com a vantagem técnica indiscutível. Agora, para mim, a vantagem de jogo, hoje, e tudo bem, se exalta muito o trabalho do Tite, embora para mim seja uma coisa
Eu tô muito mais com essa ideia do Birner final da fala dele, que é um trabalho muito promissor, do que, o Tite mudou tudo e tal. Acho que a questão do Flamengo, o Flamengo ainda vence os jogos mais pela questão técnica. Quem tá jogando bola hoje é o Atlético. O Atlético tá jogando... No nível do jogo das últimas partidas, o Atlético, ele tem condição também de se vencer o Flamengo. É muito difícil, porque é no Maracanã, é fora de casa e tal. Mas o Atlético tá jogando bola. Tem de mostrar isso nesse jogo. Mas o Flamengo faz isso. Né? O Flamengo faz isso porque mudou o comando, né? Se tivesse São Paulo lá, a gente não tava falando isso. Não, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Assim, mas eu só acho que a questão é menos tática nesse momento. O Flamengo tem ali uma capacidade técnica e que não era acessada, nem por Vitor Pereira, nem por Sampaoli. Aí chegou o Tite, conversa vai, conversa vem aqui, vamos bater um papo, tal, e o Cebolinha tá jogando bola que nunca jogou até hoje no Flamengo. Então, já era um jogador desaparecido, você não sabia onde ele estava, o que ele fazia da vida, e ele ontem mesmo fez jogadas de Cebolinha. Então, algo aconteceu. Infelizmente, a gente aqui no Brasil, a gente não dá valor para isso. Né? O futebol não olha para o aspecto psicológico do que é do ponto de vista do rendimento. Então, por exemplo, você tem ferramentas que você analisa um grupo, você sabe que determinado jogador, na hora H, ele vai falhar. Ele não tem perfil para suportar o rojão na hora do vamos ver. Isso é histórico. E você tem ali, você sabe, você consegue, você tem ferramentas para detectar. O treinador não vai saber, nem a torcida. Não vão saber. Não vão saber. Então, essas ferramentas, você não consegue saber dentro de um grupo, porque assim, o Botafogo hoje é um exemplo disso. Quando o Botafogo construiu uma responsabilidade para ele, que era de ser campeão. Quando a responsabilidade estava bem construída e sólida, o Botafogo ruiu. Qual é o perfil desse elenco? Não são 11, não são 18, mas você pode ter 3 ou 4 ali, 5, e acaba interferindo no jogo dos demais e tchau. E ter jogadores gigantes que não estão nem aí, cara. Você pega Romário, um exemplo de alguém que está lá atrás. Você pega o Romário, você acha que o Romário sentia algum jogo, Ronaldo Fenômeno sentia... Positivamente. Melhorava no jogo grande. E nesse aspecto, os jogadores de Flamengo, Palmeiras e Galo tendem a sentir menos, né? E aí São jogadores mais pesados que os do Botafogo. E tem um trabalho de um treinador aí, no caso do Abel, eu acho que esse trabalho é gigante, tem 3 anos, e ele lida muito com esse aspecto. Ele não é um psicólogo do time, mas ele age no emocional de um jeito que nenhum outro conseguiu até agora. Por quê? Porque o Felipão chegou na 11ª rodada, em junho. Demorou a engrenar, hein? O Botafogo está no 5º técnico e o Tite consegue fazer isso. Sem dúvida. Agora porque acabou de chegar. Eu acho que sem dúvida, assim. E eu já perguntei para vários jogadores do Palmeiras se eles consideram o Abel mais forte na questão de planejamento de jogo, que é algo sempre muito destacado, né? Ou se na questão mental de preparar o time e tal, e eles sempre ficam na dúvida em relação, e citando exemplos, o que é muito legal. Então, assim, não se discute. A qualidade do Abel não se discute como treinador taticamente, como gestão de grupo. Está mais no banco presente, né? Eu só não sei. Ele não vai estar agora. Eu só não sei que programas o Abel tem assistido, o que ele está consumindo para ouvir. Eu não ouvi ninguém dizer que o Abel era um técnico ruim. E nem que o elenco era velho, e nem nada disso. Ele é tão elogiado, mas eu tão acho elogiado. Que ele exagera às vezes nessa... E ele foi criticado porque ele teve um percentual grande de responsabilidade na eliminação do Palmeiras contra o Boca Juniors. E qual o problema? Eu acho isso discutível. Mas tudo bem. Mas acertou a vida toda, foi elogiado a vida toda. O torcedor do Palmeiras entende que a responsabilidade dele foi grande. E ninguém falou, e acho que ninguém falou, esse é o ponto, Paulo, porque assim, ninguém falou que o Abel é um treinador ruim. Pelo amor de Deus. Assim, não dá pra falar isso. Lógico. Não dá pra falar. Tá aí, galera, jogos restantes no Brasileirão 2023 para Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro, Grêmio e Red Bull Bragantino. Para você, quem tem a tabela mais fácil nesses 3 últimos jogos? Cara, é o Palmeiras, né? Sem dúvida, né? Ele recebe o América Mineiro e Fluminense em casa. Fluminense daquele jeito, né, que a gente já imagina. O América Mineiro já rebaixado.
não tem time para ganhar do Palmeiras. No futebol tudo é possível, mas não acredito. O Palmeiras tem tanta sorte, cara, que o último jogo contra o Cruzeiro será sem torcida, porque o Cruzeiro foi punido, né? Vocês já devem saber o porquê. Flamengo, pedreira. Atlético Mineiro em casa, pedreira. O Atlético Mineiro é o melhor time do retorno, fez mais pontos. Recebe também o Cuiabá que meteu 3 no Flamengo no primeiro turno. Aquele time ridículo de São Paulo, né? Aquela forma de jogar ridícula, né? E na última rodada a gente visita o São Paulo. Será que o Flamengo vai estar vivo ainda na última rodada? Tomara que sim, né? Já o Botafogo visita o Curitiba, recebe o Cruzeiro e na última rodada pega o Internacional. O Atlético Mineiro joga agora com o Flamengo, recebe o São Paulo e na última rodada pega o Bahia. O Grêmio joga em casa com Goiás e Vasco e na última rodada pega o Fluminense. O Bragantino joga em casa contra o Fortaleza e também Curitiba e na última rodada joga fora com o Vasco. Tá aí na tela. Para mim, quem tem a tabela mais fácil é o Palmeiras. Quem tem a tabela mais difícil é o Flamengo, cara, porque jogar com Atlético Mineiro e São Paulo, olha, sem falar do Cuiabá, que é um time enjoado, que dá muito trabalho, né, cara? Que tem aquele tal de Daverson. Puxa vida, hein? Muito bem, dito isso, quero agradecer aqui a todos vocês que assistiram o vídeo. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!